Opa, que maravilha! Boa noite! Já estamos ao vivo com o presidente do Sindicato da Polícia Penal, aqui do Rio Grande do Sul, meu amigo Cláudio. Boa noite para você, Cláudio. Muito obrigado por nos atender, porque foi uma situação com risco de morte, né, Cláudio? Essa profissional, essa psicóloga poderia morrer ali. E você sabe, né? Conheço bem ali o sistema penal, conheço bem a PECAM. E se não fosse os policiais penais chegarem rapidamente com ela, né, presidente, teríamos aí noticiando uma vítima, não é isso? Boa noite e muito obrigado por nos atender. Boa noite, foi uma situação muito grave que ocorreu ali, tá? Agradeço a oportunidade de poder estar aí conversando com o senhor, tá? Que é importantíssimo nós podermos repassar a realidade do sistema penal, tá? Isso é a grande situação. Essa servidora, segundo o relato, tentaram pegar ela como refém, uma tentativa de fuga. Era isso que o preso queria. Opa! Olha só a situação. O apenado estava em uma entrevista para uma progressão de regime com ela. Olha que ele loucura. Desistiu disso para tentar pegar ela de refém para uma tentativa de fuga. Foi na PECAM 2, Agarrou né, ela pelos cabelos e colocou um pedaço de antena que ele tinha escondido no pescoço dela. Foi na PECAM 2, né, presidente? Na PECAM 2 que isso aconteceu, não foi? Isso. E um ponto que nós temos que enfatizar, que todo estabelecimento penal é uma área de risco. E todos os servidores que trabalham ali dentro correm este risco. Algo que nós temos discutido com o governo e colocado, pois infelizmente hoje o quadro administrativo e o quadro técnico que trabalham dentro do estabelecimento penal, o governo retirou eles o risco. Eles não consideram, o Estado não considera uma profissão de risco no Estado do Rio Grande do Sul. Certo. Presidente, eu já vou entrar nesse tema, porque é importante a sua fala. Inclusive, eles não têm nem posse de armas. A gente já vai falar sobre isso, mas eu gostaria só de convidar também a nossa repórter Evelyn, que tem mais detalhes, porque ele parece que usou, o senhor comentou, um pedaço de antena, é isso, né? Cadê a Evelyn? Já está a Evelyn aqui com a gente. Ele usou um pedaço de antena como um estoque para tentar ameaçá-la e, como o senhor disse, presidente, tentando mantê-la como uma vítima ali, tentando mantê-la sob custódia para tentar a fuga. A Evelyn tem mais detalhes. Evelyn, agora sim, te ouço bem, muito bem-vinda. Por favor. Gente, vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa revista magnética e como esse homem, esse apenado, atacou essa psicóloga, né? Como o Bogado comentou, esses servidores não têm posse, acabam não tendo a arma. Então, esse homem acabou tendo a revista magnética e nenhuma irregularidade foi identificada durante o atendimento e ele sacou esse objeto. Eu queria entender como que é feita essa revista magnética, porque como que ele estava com esse objeto e se essas consultas com psicólogos, a gente sabe que é muito comum, psicólogo, assistente social. Qual é o relato desses policiais penais que fazem esses atendimentos nos presídios, para a gente entender um pouquinho? Porque dessa vez foi na PECAM 2, mas isso tem acontecido com frequência? Sim, temos vários relatos ocorridos ao longo dos anos, porque o presídio sim, todos aqueles que a Polícia Civil e a Polícia Militar prendem na rua, eles vão para dentro do estabelecimento penal. E não some a violência deles que eles colocam na rua, que levam eles ao estabelecimento penal, porque eles estão ali dentro. Então nós trabalhamos realmente com pessoas violentas. E isso a gente tem que estar ciente do ambiente que a gente trabalha, tá? Ele, ao sair da galeria, ele foi revistado. Não foi detectado nenhum objeto com ele, tá? Não se sabe se ocorreu algum tipo de falha ou durante o trânsito dele, ele acabou pegando um pedaço de antena ou algum objeto, tá? E ele ficou de posse desse objeto
e durante o atendimento ele conseguiu agarrar a técnica e colocou no pescoço dela esse objeto. Perfeito. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos ao vivo com o presidente do Sindicato dos Policiais Penais aqui do Rio Grande do Sul, que relata sobre esse caso que aconteceu hoje. Para você que ligou a televisão agora, aconteceu hoje na Pecan 2 em Canoas. Lá é um complexo que tem 4 casas prisionais. Aconteceu na Pecan 2. Uma psicóloga foi atender um apenado que, espanta, isso é cotidiano, estava fazendo uma avaliação para progredir de regime e foi atacada e mantida, pelo menos era a intenção dele, é mantê-la como refém. Inclusive alertando aqui, parabenizando os policiais penais que conseguiram salvar a psicóloga, porque, como a gente já relatou, ela teve até parte dos cabelos arrancados, né, presidente? Perfeito, perfeito. A atuação dos servidores em conjunto conseguiu evitar, né, uma fuga, uma rebelião, um motim. Mesmo nós estando dentro do estabelecimento penal com efetivo altamente reduzido. Outra questão, nós temos a metade do efetivo funcional que nós deveríamos estar operando. E a Pecan também é mais uma das unidades prisionais do Estado que está superlotado, acima da sua capacidade de construção. Perfeito, muito bem falado. Eu tenho mais uma colocação, Bogado. Pois Deixa não, eu perguntar aqui para o presidente, aproveitando. A gente tem a informação que a psicóloga, durante os gritos de socorro, né, os policiais acabaram ajudando ela, inclusive um policial até machucou a mão. Procede essa informação, presidente? E ainda assim temos a informação também... Positivo, pois no momento que visualizaram, os policiais penais entraram já em confronto com o apenado, salvando a técnica, né, retirando o objeto do apenado, mantiveram sim uma luta corporal ali, um confronto físico com o apenado. Resultou a servidora ferida e um servidor também ferido no antebraço. Como é que está a situação de saúde dela nesse momento? O senhor já tem essa informação? A informação que eu tenho é que ela está bastante abalada, né? Sim. Mesmo nós trabalhando dentro de uma área de segurança pública, ninguém é preparado, né, para sofrer uma agressão ou passar por situações assim, às vezes de conflitos, né? Perfeito. Mas nós tentamos exercer a melhor função possível pública dentro de uma área de risco. E infelizmente eu volto a reiterar, os profissionais da área administrativa e área técnica, infelizmente, o governo retirou do texto que eles são uma profissão de risco. Esse é o tema que eu prometi para o senhor, queria colocar agora. Quando houve a migração para policiais penais, deixaram de ser agentes penitenciários e foram para policiais penais, os APAs, que eram os agentes penitenciários administrativos, os técnicos superiores, também os TS, né, como chamam, e os APAs, não foram contemplados como policiais penais. E isto que aconteceu hoje comprova que isto é uma decisão que o governo tomou que foi errada. Se você está dentro de uma casa prisional, você tem que estar com segurança, inclusive portando arma, se for assim necessário, e caber, né, no local. O senhor sabe, né, trabalhei, inclusive, quero agradecer a Neiva, né, trabalhamos juntos na SUSEP ali, né, então o senhor sabe disso. Eu vejo isso como uma falha, porque é fundamental, né, presidente, que tenhamos todos os TS e os APAs todos qualificados para uma emergência, porque todos, como o senhor muito bem disse, estão numa área de risco, né? Perfeitamente, advogado. Exatamente isso. Todos que trabalham dentro do estabelecimento penal, todos sofrem o risco. Todos ali devem de ter a capacidade de se autoproteger também. Nós defendemos que o agente penitenciário, o atual policial penal, ele tem sim o poder de polícia. Sim. Mas tem que ter a capacidade da sua autoproteção e preservação.
e é uma profissão de risco, e o governo, infelizmente, através da PGE, errou gravemente dentro dessa decisão unilateral do governo, sem entender que no Rio Grande do Sul nós já tínhamos uma instituição, que antes era a instituição SUSEP, e que essa instituição, ela é policial penal. Perfeito. Presidente, só para nós encerrarmos, primeiro lhe agradecendo pela possibilidade e oportunidade de estarmos ao vivo aqui, trazendo esse relato dessa profissional que estava dentro de um presídio. Repito, você que ligou a televisão agora, ela estava dentro do presídio, uma psicóloga fazendo um atendimento e foi agredida por um apenado. Presidente Cláudio, por favor, o que está sendo feito para reverter essa situação que é tão complicada como nós relatamos agora? Nós temos algumas ações judiciais, inclusive buscando a inconstitucionalidade do texto da regulamentação sobre vários parâmetros, né? Entre eles o risco a todos os servidores, tá? E também estamos dialogando e conversando com os pré-candidatos ao governo do estado para novamente rediscutirmos este texto da regulamentação da Polícia Penal. E sim, nós temos uma instituição forte da Polícia Penal para darmos o melhor trabalho possível para a sociedade. Perfeito. Evelyn, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, presidente, sinta-se à vontade, amiga. Primeiramente, a gente quer desejar força, né, para essa psicóloga, essa funcionária que foi agredida por esse homem, esse apenado. Também o outro funcionário, o outro policial que também acabou ficando machucado na mão. E, na verdade, eu queria só confirmar com o presidente se esse homem que acabou surtando, se é que a gente pode falar assim, ele não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico. A gente recebeu essa informação. E se ele realmente estava... Ele falou que estava se preparando para fugir, para proferir a fuga. Eu queria entender, então, como que foi essa conversa com esse apenado depois que ele teve essa atitude com a psicóloga. Vocês chegaram a conversar com ele? O que ele falou? Eu tenho relatos dos colegas dizendo que ele afirmava que ele não acreditava que ele iria progredir. E ele achava que a única forma dele poder ter a liberdade era através da fuga. E realmente ele tentou pegar a servidora de refém para tentar fugir de dentro do estabelecimento penal. E isso é uma realidade constante dentro do sistema penal, né? Que os servidores evitam fugas de apenados quase que diariamente, ou uma grade cerrada, uma porta trabalhada, ou às vezes inclusive o preso já dentro das áreas internas tentando a fuga. Então, todo dia é uma pressão enorme, é um panelão que a gente trabalha, dá para dizer o seguinte, superlotado, cadeias superlotadas, com baixo efetivo funcional para poder trabalhar. Às vezes ainda cadeias extremamente sucateadas. Perfeito. Presidente, muito obrigado. Presidente do Sindicato dos Policiais Penais aqui do estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo relato em primeira mão aqui para a TV Porto Alegre 24 horas, também para o nosso portal Porto Alegre 24 horas, que é o maior portal de notícias aqui do nosso estado. Uma boa noite e contem aqui com o portal sempre que for necessário para essa luta. Eu estive lá durante alguns anos e podem contar comigo aqui para que cada vez mais possamos defender o direito desses heróis que estão dentro dos presídios aqui do nosso estado. Uma boa noite para o senhor, presidente. Boa noite e agradeço aí pela oportunidade. Obrigado ao presidente, né, Evelyn? Um momento importante, principalmente dessa luta aí. O que ele comentou, é óbvio que a gente quer é que a psicóloga, que é uma técnica superior, como é chamada, se recupere o mais rápido possível, né? Também o policial penal que conseguiu salvá-la lá, né? Um dos, né? Que consigam rápida recuperação da saúde deles. Mas esse ponto que ele tocou é uma luta importante. Nós não podemos aceitar que psicólogas, assistentes sociais
né, agentes administrativos que cuidam da parte burocrática, que entram dentro de presídios, né, porque, como ele falou muito bem, a PECAM, por exemplo, o policial penal caminha por cima e os presos por baixo, você não tem contato. Mas isso não é a realidade da maioria dos presídios aqui no estado. Então eles correm risco, sim. E fica aqui a minha solidariedade com esses profissionais e que o governo pense muito bem, que a PGE pense muito bem. Será que eu vou ter que relatar aqui que um técnico morreu para que mudem a lei? Né, minha amiga Evelyn? A gente falou sobre isso na redação. Até porque, né, Bogado, a gente conversou sobre isso na redação, exatamente como você falou, e esses técnicos que a gente está chamando agora, os psicólogos, os assistentes sociais, todos eles fazem o concurso público que os policiais também fazem para entrar nesses presídios. Então, todos eles também fazem aquele teste psicológico, o teste físico, acho que é TAF, né, Bogado, que a gente chama. Então, todos eles têm, sim, a qualificação para usar esse armamento. Por que eles não podem usar? Se essa psicóloga estivesse utilizando naquele momento, quem sabe ela poderia ter se defendido. A gente não sabe, obviamente, mas quem sabe ela poderia ter se defendido ali no momento. Agora, ela fica traumatizada, mais um problema para o governo. O governo provavelmente vai ter que arcar com a saúde dessa psicóloga. Essa psicóloga vai ficar abalada para o resto da vida. A gente não sabe nem se ela vai voltar a atuar dentro dos presídios. Ela que, na verdade, está ali não para prender ou para prejudicar um apenado, e sim para ajudar ele. Poxa, ia ali conversar, dar esse regime para ele. Então é de se pensar realmente até onde deve ser proibido o armamento para os policiais. A gente deveria chamar esses técnicos de policiais também, né, Bogado? Não tem a do policiais técnicos penais, acabou, são psicólogos, mas é principalmente ter todos os direitos e segurança, que esse é o principal. A vida está lá dentro, eles correm risco de morte. Então que eles tenham e que o governo reveja. Eu vou ficar de olho, literalmente, nessa situação.